Beleza. Hoje é a aula 11, tá? Então, vamos seguindo, então. Essa primeira, como se fala, o slide simples, vocês vão reparar que todas as aulas eu vou colocar esse slide para vocês lembrarem que vocês têm que ter um Atlas, tá? Não tem como vocês trabalharem e não ter um Atlas, pelo menos, guardado para que possa consultar no futuro, tá? Quem tiver alguma dúvida depois, habilite o microfone e fala, tá? Para a gente não ficar para frente e perder, como se fala, os slides, tá? Combinado, pessoal? Aqui a gente sempre coloca também para vocês entenderem como funciona a mutação dos 5 elementos. Nenhuma escola ensina para vocês a forma da mutação, a forma da criação. Por quê? Porque cada órgão e víscera ele é responsável por uma mutação. Então você vai ter dois órgãos, né? Que é taim, uma na perna, um no braço, sempre assim que é Shaoyang, um no braço e outro na perna, um Taiyang, que é no braço e na perna, um Juin, que é no braço e na perna, e um Shaoyin, que é no braço e na perna, e um Yangmin, que é no braço e na perna. Para quê? Para formar os 12 meridianos com 3 rodízios e 4 pares em cada rodízio, tá? Então, por isso que ensina a mutação do yin yang. O tamanho das agulhas, tá? Ah, que tem no mercado para vocês terem, como se fala, como base para você poderem comprar para vocês. E uma coisa muito importante, então por isso que a gente coloca em todas as aulas, tá? Como tonificar e como sedar. Isso cai em prova mesmo, tá? Por quê? Porque vocês têm que saber como se fala, como tonifica e como seda de cor, tá? Porque não dá para vocês consultarem na hora de ficar fazendo o agulhamento como tonifica, como seda. Vocês têm que saber de cor como tonifica e seda. Poder consultar o ponto, tudo bem, mas é o básico, vocês têm que saber, né? Aqui é a sedação e angulação de 15 graus. Aqui é a regulagem, o tamanho, como se fala, da metodologia de localização dos pontos. E agora a gente está no segundo rodízio, no segundo meridiano, que é o Shao, que é braço, Taiyang, quentinho delgado. Ele é das 13 horas às 15 horas da tarde, entendeu? Ele é irmão gêmeo do coração e ele é logo em seguida do coração. Vamos lá. Como se localiza esse ponto? O meridiano delgado são 19 pontos, tá? Ele fica no braço. A energia do meridiano, se vocês repararem, todas as localizações do ponto, eu coloco a setinha na apostila para vocês saberem a direção que anda o meridiano. Isso é cobrado, a localização onde está o meridiano e a direção que caminha este meridiano. Isso vocês têm que saber. Eu não pergunto para vocês todos os pontos, a maioria só os pontos coringas, tá? Que é um ou outro pontinho, entendeu? Que vocês têm que saber. Mas, por exemplo, a direção do meridiano e onde está o meridiano, vocês têm que saber, tá? Isso aí é o mínimo possível. Vocês não vão falar que o meridiano do intestino delgado ele está no joelho, entendeu? Então é uma vergonha sair de um curso e não saber a direção dos meridianos. A energia do meridiano do intestino delgado ele começa no ponto do dedo mínimo, o quinto dedo da mão. Ele sobe pelo lado unar da mão, passando pelo punho. A seguir, corre ao longo do lado unar dos músculos extensor carpo e flexor capunar. No cotovelo, passa pelo lado medial do olecrano. Depois sobe pelo lado unar do músculo tríceps braquial até a borda posterior lateral do ombro. A partir do ombro, sobe passando ao ponto do osso do omoplata e da fossa supraclavicular, por entre o tronco pelo espaço mediastinal
liga-se ao coração, agora energeticamente, desce atravessando o diafragma, o abdômen e atinge o intestino delgado. Entendeu? Então, vocês, aqui está o meridiano no lado esquerdo, daí depois você vê no lado direito a interligação energética que ele faz, né? Ele possui 19 pontos, tá? Quando vocês estiverem fazendo o testinho, né, eu vou passar também, como se fala ali do vídeo que a gente fez, que é prático, né, o vídeo prático, que é para que vocês tenham uma visão de como colocar os pontos, né, para praticar em casa. Porque daí vocês podem assistir quantas vezes quiserem, né? E principal também é o vídeo, como se fala, do caminho do meridiano, entendeu? Para vocês também verem quantas vezes puder, para vocês estudarem, tá? Assim complementa os estudos desse meridiano para vocês. Tá? Um dos seus ramais sobe pela fossa subclavicular ao longo do lado do pescoço, em posição posterolateral do músculo externo clidomastoide, ao lado do rosto até o ângulo lateral do olho, dirigindo-se então para trás do ouvido. Outro ramal desce lateralmente ao rosto, passando pela parte inferior do olho até o seu ângulo medial. Sintomas principais: cervical. Dor cervical, adormecimento ou formigamento na nuca, ombro, braço ao longo do trajeto meridiano. Ouvidos, zumbido, surdez. Garganta, dor e úlcera. Intestino delgado, dor ao redor do umbigo, borburismo, diarreia. Sintomas e sinais de excesso de energia, segundo a literatura. Vamos ver. Dor de garganta, dor e rigidez na nuca, dor no ombro e braço, dor nos olhos, certo? Agora vamos ver de sintomas e sinais de deficiência. Borburismo é excesso. Diarreia pode ser. Se for diarreia por fraqueza, como que é a diarreia de excesso e a de fraqueza? A de excesso tem um cheiro forte, né? A pessoa tá com cólica, ela vai fazer cocô, né? Normalmente dá isso. Ela vai no banheiro e alivia a cólica, mas ela tem um cheiro forte. A de insuficiência, normalmente ela não tem cheiro, tá? Ela é líquida, não tem cheiro e normalmente também não tem cólica, tá? Pode ter uma cólica, sim, mas às vezes não tem cólica, tá? A diferença é que ela não tem cheiro e ela é aguada, tá? Zumbido. Zumbido, ele é muito delicado, entendeu? Porque ele envolve várias coisas, tá? O intestino delgado, vocês vão ver que vai ter o ID19. O ID19 é um ponto para ouvido, né? Vocês vão ver mais para frente. Ele trata zumbido, mas o que acontece? O zumbido, qualquer problema de ouvido, ele vem derivado por causa do problema do rim. Quando é um zumbido fraco, esse zumbido é relacionado à fraqueza realmente do rim, tá? Não necessariamente intestino delgado, porque o intestino delgado ele é irmão gêmeo do coração, ele é fogo. Normalmente é muito difícil ter fraqueza no meridiano do fogo, tá? Ele é sempre excesso, tá? O zumbido, quando ele é muito forte, fica insuportável, é porque, por exemplo, ele já passou da fase de fraqueza e se tornou excesso. Ele está atacando o fígado, tá? E como consequência, pode, como se fala, alimentar a madeira do fogo e gerar o zumbido. Só que assim, como tem pontos relacionados no ouvido, que é para tratar qualquer problema de ouvido, né? A literatura, acho que ele colocou aqui zumbido, mas ele colocou como fraqueza. Pode ser os dois. Por quê? Porque se for relacionado com o rim e for fraco, a energia de fraqueza do rim, ele é uma fraqueza realmente. Mas se for excesso relacionado com o fígado, porque passou da fraqueza do rim, atacou o fígado, ele ficou muito forte, então ele virou um excesso, esse zumbido. Então não é mais fraqueza, é excesso, tá? Surdez. Surdez pode ser fraqueza, sim,
porque ele machucou o ouvido e gerou uma fraqueza no ouvido, porque houve uma deficiência de ouvido da pessoa na audição, tá? Normalmente, como se fala, é fraqueza no ouvido mesmo. Só que a surdez tem dois tipos de surdez. Uma que a pessoa nasceu e uma que ela adquiriu durante a vida. Quando a pessoa nasce, não tem jeito de consertar, tá? Mas quando a pessoa adquiriu essa surdez durante a vida, muitas vezes o paciente vai no médico, ele fala assim, ó, seu ouvido não tem nada, mas você está tendo uma deficiência de audição, você está ficando surdo. Mas não tem, é uma fraqueza natural do seu corpo. Ele vai falar isso para você. Daí sim a acupuntura resolve, ela ajuda bastante, entendeu? Porque fraqueza no ouvido e gerando surdez, primeira coisa, lembrando que qualquer problema de ouvidos é rim. Então o rim tá fraco, tá? Adormecimento ou formigamento no braço? Não, não é, porque normalmente adormecimento e formigamento no braço é um problema na cervical, que é uma hérnia que está pinçando e está gerando esse formigamento no braço. Se não for formigamento por esse motivo, é problema no sangue, tá? Então, é deficiência de sangue, tá? Então, o que acontece? Então, nesse caso, tá errado. Formigamento do braço ao longo meridiano. Vamos seguir. A gente coloca isso para vocês anotarem, para vocês verem a diferença do que é certo e errado pela literatura. Às vezes, o que eu comento? Eu estou falando que é errado, mas é segundo a visão dos cinco elementos e segundo a nossa família. Mas, por exemplo, tem famílias que vão falar que é certo isso, porque está escrito da maneira tradicional e eles aprenderam dessa forma. Bom, o que eu estou explicando para vocês é que tudo tem uma relação, tudo tem uma explicação, é por isso que eu estou passando para vocês. Segundo a nossa família, é isso que se explica. Se vocês estudarem os cinco elementos e repararem tudo que acontece pelos cinco elementos, vocês vão perceber isso. Tá? Vocês têm que fazer a análise de acordo com os cinco elementos. Aqui, por exemplo, mostra, né, mas você não tem o vídeo. Vamos iniciar aqui agora a teoria de tratamento dos pontos do destino delgado, dos 5 do Novos Especiais, junto com o ponto de mãe e filho, tá? Então, ponto poço, certo? Ele é metal, né? Que é ID1, ponto riacho ID2, ponto lagoa ID3, ponto rio ID5 e ponto mar ID8. Lembrando que destino delgado é fogo, então o filho do fogo é a terra e a mãe do fogo é madeira. Então, ponto lagoa é mãe e ponto filho é ponto mar, tá? Então, seguindo, ponto poço. Ponto poço, para que é, gente? Opressão interna. Então, é um ponto naturalmente para tirar a opressão interna. Então, você imagina que você está dentro de um poço, está oprimindo, aí você tem que tirar essa opressão interna, tá? Então, nós sedamos, né? Ponto riacho, você está no meio do mato, está com calor, né? Então, você vai tirar calor interno, entendeu? Então, você vai sedar. Ponto lagoa, a água da lagoa é água parada. Você vê até mosquito em cima. Então, nós regulamos para movimentar a lagoa, certo? Ponto rio é um ponto, segundo a nossa família. Você entra no rio, você engasga, você toma água, você afoga. Então, você tem tosse crônica, certo? Então, ponto rio. Nesse caso, você pode regular, tonificar e sedar. Depende do sintoma que tenha, tá? Ponto mar, você está sentado na beira da água, energia de fora para dentro. Então, ponto mar é um ponto auspicioso para se tonificar. Vamos lá. Agora a gente entra na teoria de mãe e filhos, né? A primeira teoria, né? A teoria de tratamento dos pontos de tino delgado. Lembrando que tino delgado, o tratamento principal é relacionado com problemas digestivos, um dos problemas, né? Ponto filho, nós sedamos, que é para tirar fogo no intestino delgado. Zumbido, depende do zumbido, se o zumbido for forte, né? Surdez, certo? Depende também da surdez, né? Se for excesso, certo? Daí é zumbido e surdez.
Ponto mãe, nós tonificamos. Dor ao redor do umbigo, burburismo, diarreia. A diarreia, como eu falei, se for uma diarreia por fraqueza, nós tonificamos, né? Se for burburismo, ele está mais relacionado realmente com um excesso, porque ele está cheio de gases, né? Quando está cheio de gases, é excesso, né? Entendeu? Dor ao redor do umbigo, pode ser, entendeu? Ponto de insuficiência, né? Então pode ser que tenha relação, como pode ser também que seja excesso, que você tenha que sedar, né? Dependendo de como for, tá? Normalmente quando a pessoa, por exemplo, você já identifica isso como, normalmente a pessoa está com cólica, né? Se você colocou, por exemplo, uma compressa de água quente, daí é deficiência. E a pessoa, por exemplo, melhorou a deficiência. Você colocou a compressa de água quente e ela não melhorou ainda, então é porque é excesso, tá? É uma das formas de vocês entenderem direitinho para estar identificando uma cólica e a outra. Agora a gente entra na teoria de tratamentos com ponto citidino delgado com suas próprias funções, tá? Incluindo ponto fonte, conexão, alarme e emergência. Ponto poço, certo? ID1, ele fica na parte externa do dedo mínimo, né? Entre a cutícula e o leito inguinal, né? A gente coloca 0,1, né, polegadas, né, para estar chegando. Você normalmente teria que agulhar para a ponta do dedo, né? Mas eu acho isso muito difícil, então agulha 90 graus e mexe a agulha, né? Ou tira de 3 a 5 gotas de sangue para estar, como se fala, sedando. Ele espelha o vento, calor, clareia o calor, espelha o vento, restaura a consciência, resolve a obstrução do canal, controla a rebelião da energia, promove a lactação. Indicações literárias: aversão ao frio, febre, perda de consciência por AVC, causando por ventos, sensação de frio, abaixo do coração, opressão e dor no tórax, costelas, região escapular, ombro, braço, cotovelo, rigidez cervical, dor de cabeça, tontura, olhos vermelhos, sangramento nasal, surdez, tinido, língua rígida, sede, aftas, a galáctea, amidalite, torcicolo, dor e paralisia no dedinho e antebraço, mastite, falta de leite, pós-parto, apoplexia e mania. Indicação experiência, ponto posto para tratar, tirar a opressão. Você come muita gordura, fritura, fica estufado, mas e não faz a digestão corretamente, certo? E é um ponto que promove lactação, tá? E D2. Se vocês estiverem vendo aqui na tela, vocês vão reparar que o ID2, você tem a junta, ele fica embaixo do osso, certo? Na frente da junta, entendeu? Entre a parte branca e escura. Você vai agulhar 90 graus, meia polegada. Ações literárias: ele espelha vento, calor, beneficia os olhos, nariz e ouvidos, clareia o calor da bexiga, remove a obstrução do canal. Indicações literárias: cachumba, aversão ao frio, febre, tosse, visão turva, dor e vermelhidão nos olhos, congestão nasal, sangramento nasal, tinido, rigidez cervical, rigidez na região dorsal superior, dor na escápula, dor no braço, punho e no quinto dedo. Se você tiver dor nessa região, né, claro que você vai colocar, né? Urina quente, dor de cabeça, occipitalgia, dor na nuca, dor nos olhos, pterígio, zumbido, epíxtase, sinusite, dor de garganta, dor no braço, epilepsia, mastite, falta de leite, pós-parto. Tá? Indicação e experiência. Ele é ponto riacho. É para tirar calor interno. O intestino delgado fica no meio do corpo. Se invadir calor interno, pode andar para cima ou para baixo. Para cima, ele invade o coração e irmão gêmeo, palpitação, taquicardia, afta na língua,
junto com o estofado e parece que depois comer gordura. Então, por exemplo, às vezes a pessoa comeu gordura, esse negócio está muito estufado, não consegue digerir, sente mal esse negócio, é um dos pontos. Outra coisa, a pessoa, por exemplo, está sentindo, por exemplo, que está, como se fala, com muita taquicardia, está tendo, por exemplo, um infarto. Daí vai no hospital e o médico fala, não tem nada no coração, está tendo gases. Então, esse é um dos pontos que ajuda também, tá? Se ele ataca, ele desce a bexiga, que é o primo do intestino delgado, que causa cistite crônica. Daí você sempre está tendo cistite, toma antibiótico e depois que para de tomar o antibiótico, volta de novo a cistite. Nunca fica melhor a cistite da pessoa, entendeu? Sempre está indo e voltando, entendeu? Alguma dúvida até agora, pessoal? Sim. Esse ponto ceda, professor? Ponto Poço e Ponto Riacho, Seda, né? Ok, obrigada. Vamos lá, Ponto Lagoa, ID3. ID3, gente, é um ponto especial, tá? É um ponto coringa. Como que encontro o ID3? Eu fecho a mão, você vai ver do lado do dedinho uma montanha. Em cima dessa montanha, ID3. É um ponto extremamente dolorido, mas é um ponto extremamente auspicioso, tá? Normalmente, você vai espetar 90 graus, uma polegada, né? Mas a gente colocava do IG4 ao ID3 uma agulha de 3 polegadas atravessando a palma da mão inteira, entendeu? É complicado fazer essa técnica, mas a gente fazia quando até ensinava a fazer, né? Mas a gente hoje não ensina isso, porque o pessoal, como se fala, é bem complicado acertar, entendeu? Então o pessoal tem que ter muita paciência e devagarzinho, colocando a agulha para dentro, esse negócio. Além do que, por exemplo, você fazendo isso na outra pessoa, vai tá dando um choque absurdo nela, até chegar no ID3, que vai dar um choque muito grande nela, tá? Quando der um choque muito grande, daí você para, certo? Mas é uma combinação extremamente forte para vários sintomas que tem, tá? Ações literárias, só que assim, como hoje, vocês podem fazer, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no ID3, coloca a agulha de uma polegada, né, atrás do osso, entendeu? 90 graus. Ele regula o vaso regulador pelas ações literárias, extingue o vento interior, expele o vento exterior, beneficia os tendões, olhos, nariz, ouvido, acalma a mente e resolve a umidade. Isso pelas ações literárias. Agora, as indicações literárias, tá? Conjuntivite, pepterismo, epix, rigidez, dor na nuca, psicalgia, dor nas costas, adormecimento no dedinho, na mão, dor na perna, zumbido, surdez, epilepsia, transpiração noturna, malária, tremores, dor de cabeça, tontura, vertigem, rigidez cervical, dor de cabeça opsical, torcicolo, dificuldade para virar o pescoço, dor na região dorsal superior, ombro, região escapular e lombar, aversão ao frio, febre, surdez, tinido, visão turva, vermelhidão e dor, inchaço nos olhos, sangramento nasal, dorsalgia, depressão, falta de lucidez. Então, isso aí é literário, agora a gente vai ver pontos de parte de experiência, indicação de experiência. Ele é ponto lagoa, né, principalmente, né, para melhorar o movimento do órgão e víscera. Come gordura e fritura, estufa, barriga, tira esse problema. Agora a gente entra na parte que ele é o ponto coringa também. Ele é para todo tipo de dor de cabeça, certo? Enxaqueca, dor nas costas, na coluna, ele ajuda em todo problema de coluna, na parte para cima, lombalgia aguda, ponto cruzado, né? Então, por exemplo, se você tiver, eu coloco nas duas mãos, mas por exemplo, que ele está com uma lombalgia no lado esquerdo, você vai colocar no lado direito.
Se você colocar, por exemplo, ele está com o torcicolo no lado esquerdo, você coloca no lado direito. Se tiver o torcicolo no lado direito, você põe no lado esquerdo. Mas normalmente a gente coloca nos dois lados, tá? Tá. Aqui é o que ele fala. Por exemplo, qualquer tipo de dor nas costas, você ficar mexendo por uns 15 minutos vai ajudar bastante. Mas ele é um ponto que dói muito. Você ficar mexendo 15 minutos, sedando a pessoa vai chiar, tá? Então, normalmente a gente coloca esse ponto e o ponto IG4, que é para ajudar, como se fala, a tirar dores, tá? Também como enxaqueca, né? Dor, né, muito grande, dor de cabeça, como o G4 é um ponto coringa para dor de cabeça, para qualquer tipo de dor da cintura para cima, o ID3 é para um ponto coringa para todo tipo de problema nas costas e dor de cabeça também, não é para dor em geral. Se dói o estômago, eu não vou colocar no ID3, tá? Mas assim, se dói, por exemplo, eu tenho dor de cabeça e dor nas costas, eu coloco o ID3, tá? Você tem que medir isso, né? Porque o D3 ele realmente é dolorido, entendeu? Então, depende da dor da pessoa, tá? ID5. O ID5, ele fica na linha do meridiano no pulso, tá? Bem na dobra. Agulha 90 graus, 1 polegada. Ele clareia o calor, é o ponto rio, né? Acalma a mente, beneficia os olhos e os ouvidos, remove a umidade dos joelhos. Isso nas ações literárias. Alguma dúvida até agora, pessoal? Professor, só confirmando, o ID3 é ponto coringa? Pessoal, Fiz uma pergunta. O ID3 é ponto coringa? Professor? pessoal, Professor, bom dia. O ID3 é ponto coringa? Ah, oi, bom dia. vamos lá. Eu não ouvi nada, Lídia. Você perguntou, você abriu o microfone para falar, Lídia? Sim, sim, abri. O ID3 é ponto coringa? Ah, Só para confirmar. oh, volta. Repete, Lídia, desculpa. O ponto ID3 é ponto coringa? É, Só para confirmar. o Ok, ID3 é obrigada. um ponto coringa. Obrigada. Para todo Só problema isso. de dor nas costas e todo problema de enxaqueca, dor de cabeça. Uhum. Por isso que a gente passava do IG4 por dentro da palma da mão, porque com uma agulha grande de 3 polegadas. Só que no meio da palma da mão tem duas veias se cruzando. Então, se você colocar que nem um Uhum. cavalo, a agulha, você vai Olha, essas veias, vai machucar a pessoa, ela vai sentir dor, vai queimar na hora. Então, tem que ter uma manha para colocar. Então, a gente treinava para isso. E quando chegava no ponto de T3, ele dava um choque muito forte mesmo na mão da pessoa, entendeu? E tanto que a gente, como se fala, ia devagarzinho, quando ela sentia o choque, a gente soltava a agulha, porque senão machucava a pessoa. Ela sentia o choque. Daí, depois disso ainda, a gente colocava eletroestimulação. Daí a pessoa saía até tonta do consultório, entendeu? Porque quando você colocava, como se fala dessa forma,
Você dava de tal jeito a pessoa que a pessoa saía até meio mole, ela ficava, tinha que levantar da cama, como se fala, bem devagar, entendeu? Não podia levantar rápido, senão ela tombava, entendeu? É um ponto, como se fala, extremamente sedativo esse negócio, e é muito bom. Só que hoje em dia não faz dessa forma esse tipo de técnica, entendeu? Só esse tipo de técnica, por exemplo, se você for na China, você vai ver esse tipo de técnica, entendeu? Que o pessoal não quer saber, ele quer resolver o problema da pessoa o mais rápido possível. E não é que nem aqui no Brasil que a pessoa é muito mimimi, ai não, dói, ai não, vai me dar choque, não sei o que, entendeu? Ai não, essa dorzinha, Não, entendeu? mas tem que respeitar cada um. Eu respeito, né? Mas daí você vê, por Cada exemplo, um tem sua a gente coloca, como se sensibilidade. fala lá no fígado, eu parece que tá atravessando a minha perna, meu Deus. Entendeu? A pessoa, como se fala, dói bastante. Mas cada um tem sua sensibilidade, né? Eu já estou brincando, eu tô brincando aqui, né? Entendeu? Mas a pessoa tem sua sensibilidade de dor, como se fala realmente, e você tem que respeitar mesmo a dor da pessoa. Mas, aquilo que eu falei, Você tem que conversar, você falar tem, para ela que é um custo-benefício. é, Você tomar um tem que remédio, vai medir, ter né? efeito colateral. Não é Você só fazer isso. acupuntura vai levar mais tempo, mas não tem efeito colateral. Mas não é só isso. Quanto tempo você está tomando remédio durante o mês e você está tendo sua enxaqueca? Você tem que fazer essa pergunta. Eu tomo um remédio e depois volta. Por exemplo, essa semana eu tive uma paciente que tinha enxaqueca a semana durante todo o dia. Ela estava indo para o hospital para tomar remédio quando a enxaqueca chegava num ponto que ela não aguentava mais. Você está entendendo? Até que ponto você suporta isso, entendeu? Ou não suporta, como se fala, fazer acupuntura e acostumar com a agulha. Aqui, por exemplo, nós não, a gente tenta fazer da melhor forma possível para cada um. Por quê? Porque você tem que ter paciente. Mas eu tenho que ensinar para vocês a forma correta vocês fazerem para funcionar de acordo com o que eu passo para vocês. Mas tem paciente que fala assim: eu não quero sentir choque. Vocês não vão dar choque no paciente, vão tentar não dar choque no paciente. Você está entendendo? Por quê? Porque senão ele não volta. Só que o tratamento dele, que, por exemplo, vamos supor, para tirar a dor inteiramente, demoraria, vamos supor, 10 sessões, vai demorar umas 40. Ele vai ficar sempre naquele marasmo de tirar um pouquinho, tirar um pouquinho, tirar um pouquinho. Ele vai tirar a dor a conta gota. Mas para ele está satisfeito, ele está relaxando, ele está sentindo umas outras melhorias. Então, cada pessoa é uma pessoa, tá entendendo? Mas daí você, por exemplo, você chega uma pessoa e fala assim: nossa, eu não tô aguentando dor de cabeça, me tira essa dor de cabeça, não importa o que você faça, pelo amor de Deus. Você vai fazer de tudo, você vai dar choque nela, você vai colocar eletroestimulador nela, tá entendendo? Aí você explica: olha, eu vou te torturar um pouquinho, mas, por exemplo, você vai sair melhor do que entrou. Daí a pessoa sai sem dor, daí ela fala: nossa, muito obrigado mesmo. Não tem importância, entendeu? E ela volta, porque ela tem confiança em você. Mas no outro dia você pergunta: você tá com dor ainda? Não, não tô. Eu tive muito pouca dor, certo? Ainda não tô com dor, entendeu? Então você já não dá um choque na pessoa, você faz um equilíbrio com o seu tratamento, você tá entendendo? Mas eu tenho que ensinar e cobrar vocês a maneira correta. Como assim? A maneira que é realmente, por exemplo, vamos supor, vai melhorar 100%, quase 100% a pessoa, e você vai ter, como se fala, não adianta eu te passar fala assim: não precisa isso, não precisa aquilo. Mas o que, que vai acontecer? Você não vai ter. é, Você vai virar para mim e falar assim: Cláudia, a sua técnica não funciona. Então não tem isso, gente. Não tem dessa forma, entendeu? Então tem que tomar cuidado, entendeu? Vamos lá. ID5. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor, obrigado. Agora eu vou te mostrar uma coisa como se fala o ID5. O ID5 ele é na linha do pulso, certo? Então o que acontece? Vocês, vocês já aprenderam do coração,
Vocês já aprenderam do pulmão na parte de dentro do pulso, certo? Ainda não aprenderam o pericárdio. Vão aprender, certo? Então, de dentro, da parte de dentro, vocês estão quase prontos para o túnel do carpo 100%. Na parte de fora, hoje, vocês estão quase prontos, porque falta o triplo aquecedor, que é no meio, quase pronto para o túnel do carpo na parte de cima. Então o que acontece? ID5, ele aponta o rio, ele é para tirar artrose crônica, né? Como, por exemplo, o coração e o intestino delgado são fogo. É normal que os dois, o metal, que é o pulmão, quando ele fica com excesso, ele ataca e não domina, né? O coração, ele vai atacar o pulmão e não domina ele corretamente. Então ele tem uma ação excessiva, causando tosse. Tendo estufamento digestivo junto com tosse, né? Você repara que esse tipo de tosse você vai ter algum problema junto de estufamento, algum problema como só digestivo, tá? Ele também é um ponto especial para tratar o levunar, a dormência do nervo mínimo, tendinite e túnel do carpo, né? Pelo lado lunar, né? Que é a metade do dedo, até a metade do dedo médio, pegando os 3 dedos, tá? Ele pega pelo dedo radial. Então você já aprendeu o levo radial e o IG5. Então vocês aprenderam hoje da parte de cima, você já sabe o IG5 e hoje o ID5. Daí, quando vocês aprenderem um triplo aquecedor, que é no meio do pulso, certo? Vocês fecham os 3 pontos, como se fala na parte superior, do túnel do carpo, ou tendinite, esse negócio. Lembrando que mesmo você coloque, por exemplo, o G5, o triplo aquecedor e o ID5, tem que tirar a dor. Então você tem que colocar o G4, né? Que é o ponto coringa. Por isso que eu falo para vocês. Vocês têm que entender um pouquinho, tá? ID8. ID8 ele fica no cotovelo, ele na fossa do olecrano, né? É onde você bate, como se fala, o cotovelo, tem um buraco, né? Você vai reparar que você colocando a mão no cotovelo, do lado do osso, tem um buracão. Você bate ele e você sente um choque quando bate nele. É triste. Ele fica no meio da cabeça dos 2 ossos. Você vai agulhar 90 graus 1 polegada. Ele resolve o calor, umidade, remove a obstrução do canal. Indicações literárias, entendeu? Ele tira o inchaço do pescoço, bochechas, gengivas, isso são ações literárias. Olhos amarelados, dor no pescoço, região escapular, ombro, antebraço, cotovelo, inchaço no linfonodos, tiroide, parotidite, dor de cabeça, tontura, dor de dentes, gengivite, dor no ombro, braço, antebraço e mão do lado lunar. Indicação de experiência é ponto mar. É para tratar a própria víscera, intestino delgado. Então, ponto mar é para tonificar naturalmente, né? Se você usar como técnica no ponto mar. Se você usar como técnica ponto filho, você vai sedar, certo? Então, lembrando que a energia de fora para dentro, ela é auspiciosa para se tonificar. Se usa a teoria de filho, você pode sedar. Mas isso na indicação de experiência. Mas a pessoa está com dor no cotovelo, você vai colocar esse ponto, certo? ID4. Vamos lá. Como que eu acho o ID4? Você fechou a mão, certo? Você fechou a mão, o punho, você virou para você o punho. Então você viu a parte superior do punho lá, a montanha lá em cima, onde que é o ID3, certo? Você vai reparar que tem uma parte gordinha, como se fosse uma montanha. Quando terminou a montanha, não é no pulso. Quando terminou a montanha, é o ID4, tá? Então você acha o ID3, seguindo na divisão da terra, da pele, né? Na divisão da pele. Daí você vai passando o dedinho, você vai reparar que tem uma área gordinha, depois abaixa. Não é na linha do pulso. Ele fica mais para cima. Tá? Ele fica mais ou menos, quase, ou 1 polegada, depende da mão da pessoa. Se a mão for grande, né? Ou se for pequena, vai dar uma meia polegada, né? Da linha do pulso, do D5. Mas você, fazendo essa técnica que eu estou falando, né? Você olha o ID3, vai seguindo. Quando caiu a montanha, é o ID4. Entendeu? Ele fica para frente da linha do pulso.
90 graus, 1 polegada. Nas ações literárias, ele remove a obstrução do canal, resolve umidade e calor. Indicações literárias com contração dos dedos, ombros, antebraço, dor no punho, rigidez cervical, dor de cabeça, dor nas costelas, síndrome de Bie do canal, dor no hipocôndrios, colecistite, icterícia. Indicação experiência, ele ponto fonte, energia de dentro para fora, é um ponto naturalmente para sedação. Ponto fonte é para tratar, assim como ponto mar, todos os órgãos e vísceras, só que um é para tonificar e outro para sedar, tá? Agora a gente entra na combinações de tratamento, entendeu? Vamos lá. Síndrome doença dos próprios órgãos. Você viu na aula passada, é todo tipo de problema, como se fala, no coração, né? Infarto, cirurgia do coração, angina, todo tipo de problema no coração. A gente usa fonte e faz fonte. Então, usa o C7 e o ID4, tá? Agora, todo o problema das vísceras. Então, a gente usa o C3, né? Que é ponto marco, mar, e D8, que a gente acabou de aprender no cotovelo, tá? C3 também é no cotovelo, na linha do cotovelo, só que é na parte de dentro, tá? Então, é todo o problema do intestino delgado, a parte crônica do intestino delgado. Aqui, só para vocês terem ideia, então o intestino delgado, olha, ele é Taiyang e a bexiga é Taiyang, só que o intestino delgado é no braço e a bexiga na perna, tá? Então, eles são primos, então a doença passa entre eles. Então, quando a doença invade o intestino delgado e ataca a bexiga, como assim? A pessoa sempre vai ter uma cistite. Ela toma antibiótico e tem cistite. E ela tem, como se fala, sente borburismo, ela sente, como se fala, toda a parte, como se fala, do digestiva dela, né? Que tá ruim, né? Ela tem borburismo, ela tem, como se fala, tá pesado, né? Quando ela come, parece que a comida não digere direito, tá entendendo? Então a gente usa ID4 mais B40. Agora, que é quando o calor do intestino delgado invade a bexiga. Agora, quando a doença da bexiga e volta para o intestino delgado. Então a pessoa está tendo infecção de bexiga e ataca o intestino delgado causando problema de digestão. Então, por exemplo, aqui é diferente. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, nunca teve problema de digestão, certo? O de cima, assim, a maioria das vezes aparece. O de baixo, não. O de baixo nunca teve problema de digestão, nunca teve problema, como se fala, com borburismo, com cólica em volta do umbigo, com esse tipo de coisa. Quando ela começou a ter uma infecção na bexiga, começou esse tipo de problema. Então, é porque o fogo a infecção da bexiga estava atacando, subindo e atacando o intestino delgado, tá? Então, a gente usa B64 e D18. E D7, ponto conexão. Ele fica mais ou menos na metade do braço, tá? Então, você vai usar 4 dedos mais 3 dedos. 5 polegadas, tá? Agulha de 90 graus, 1 polegada, na direção do meridiano do intestino delgado. Ele expele vento, calor, controla a rebelião de energia, remove a obstrução do canal, acalma a mente. Assim, se vocês tiverem dúvida, não se preocupa, porque vocês vão ver na parte prática, né, no vídeo, na parte prática que a gente fez, tá? E se ainda tiver dúvida, dá uma olhadinha no, como chama? No Atlas, né, para vocês estudarem, tá? Mas eu acredito que já no vídeo da parte prática vocês já vão ver direitinho, tá? Alguma dúvida até agora, pessoal? Ei, Maria, ei, Marli, Lídia, alguma dúvida, Tamires? Tá.
E 17. Indicações literárias: aversão ao frio, febre, dor no pescoço, dor de cabeça, tontura, visão turva, rigidez cervical, distúrbio maníaco-depressivo, medo, tristeza, ansiedade, inquietude mental, rigidez na nuca, dor de cabeça, dor no braço, dedos e tontura de submental. Ele é ponto conexão, ele trata os meridianos dos primos, irmãos gêmeos e também com todo tipo de doença crônica, tá? Porque a gente combina sempre a fonte de conexão do mesmo meridiano para tirar qualquer tipo de problema de doença crônica, tá? Então, todo tipo de problema, cirurgia no intestino delgado, todo tipo de problema de doença crônica, D4 mais ID7, tá? Agora, tratamentos de irmãos gêmeos. Como assim? Quando a doença passa do coração para o intestino delgado e quando a doença passa do intestino delgado para o coração. Então, a gente usa fonte de conexão dos irmãos gêmeos. Então, sempre a origem a gente usa a fonte e sempre a conexão a gente usa o sintoma secundário, certo? O secundário é sintoma, a origem é a causa, tá? Então vamos lá. Por exemplo, problema no coração primeiro e depois ataque no intestino delgado. O coração invade o intestino delgado, fezes em carneirinho, em bolinha. Então a gente usa a fonte do coração, que é C7 mais conexão e D7. Agora a gente tem o tratar todo o problema do intestino delgado primeiro e depois ataca o coração. Sintoma de problema do coração, mas não tem nada no exame. Como assim? A pessoa parece estar tendo um infarto, ela vai lá no hospital e chegando no hospital, o médico fala: não, você está com gases, você não tem problema de infarto. É verdade. Ele, em teoria, está certo. Por quê? Porque a comida, quando você está comendo, você comeu a comida, ela chegou no intestino delgado, ela ficou pútrida, ela não conseguiu ser absorvida pelo corpo ou seguir. Então, ela ficou pútrida e começou a gerar gases. Esses gases pressionam o diafragma para cima, pressionando o coração, parecendo que a pessoa está tendo um infarto. Mas não é. Mas um dia vai virar. Tá? Então a pessoa, por quê? Porque o fogo do intestino delgado ele vai subir para o coração e vai gerar, como se fala, um infarto. Então, mas isso mais para frente. Então a gente trata esse tipo de problema, entendeu? Então você vai usar. A pessoa também tem, como se fala, insônia, taquicardia, a fonte D4, né? A gente usa a fonte D4 e ponto conexão C5. Agora a gente usa o VC4, né? O ponto de alarme do intestino delgado. Onde que ele fica? Ele fica 3 polegadas abaixo da linha do umbigo, entendeu? Em ações literárias, ele nutre o sangue, nutre o yin e yang, fortalece o rim, beneficia a bexiga, fortalece o útero, regula a menstruação, controla a rebelião da energia do vaso governador, regula o intestino delgado, fortalece a recepção da energia do rim, enraiza a mente e a alma etérea. Indicações literárias: impotência, distúrbio de menstruação, espermatorreia, enurese noturna, problema nos órgãos da pelvis, problema do intestino delgado, dor no abdômen, diarreia, dor lombar, joelhos fracos, tontura, tinido, sensação de frio, nas costas, face escura, impotência, infertilidade, sensação de frio na vagina, amenorreia, dismenorreia, menstruação irregular, excessiva e escassa, sangramento na gravidez, lóquios, micção frequente, retenção de urina, urina escura, micção dolorosa, sangue na urina, plenitude abdominal, alimento nas fezes, incontinência nas fezes, tosse com sangue, falta de ar, temor, medo, insônia, ansiedade e diabetes. Indicações por experiência, ponto de alarme. Ele regula o próprio órgão e víscera, tá? Mas olha, ele por estar nessa região, ele ajuda realmente, como se fala, a parte da bexiga, ele ajuda também a parte, como se fala, do útero, do ovário, isso porque ele está na mesma região, então a gente usa sempre o VC4, VC3, VC2, a gente fecha, né, essa área, né? Então, por exemplo, fora o ponto de experiência, a gente usa essa região mesmo para estar fazendo como chama, para estar melhorando toda a parte genital da bexiga da pessoa. É um dos pontos, né, que a gente usa.
ID6. ID6, você vai ver um osso no pulso. É um ossinho, né? Você vai colocar o dedo indicador em cima desse osso e vai virar. Ele fica colado no ossinho, tá? Eu vou mostrar para você, como se fala no vídeo, né? É prático, você vai mostrar para você. Ele fica bem do lado mesmo D5. Ele não fica no meio, tá? Algumas pessoas, alguns mapas mostram que ele fica no meio do pulso. Não fica, ele fica colado nesse osso. 90 graus, 1 polegada. Ele ilumina os olhos, pelas ações literárias, beneficia os tendões, remove a obstrução do canal. O ID6 é ponto de emergência no intestino delgado, tá? Indicações literárias: visão turva, dor nos olhos, síndrome de Bi do ombro, do braço, cotovelo, punho, pés, inchaço, cotovelo, rigidez, tendões, distúrbio da visão, paralisia do braço, mão, dor lombar, torção do tornozelo. Então, indicação e experiência. Ele é o ponto de emergência. Além de todo o problema de hemorragia, urina tem sangue com estufamento abdominal, ele é o ponto também para tratar visão turva, catarata e glaucoma, clarear a visão. Ele é um ponto ID6 para qualquer tipo, ajudar para qualquer tipo de visão, tá? Problema de visão. Ele é um ponto coringa de visão, tá? Um dos pontos de coringa de visão. Agora aqui a gente tem, como se fala, os resumos, entendeu? Do ponto intestino delgado, né? Os 9 pontos especiais, né? Para vocês formarem a sua tabelinha. Aqui as combinações dos pontos especiais, entendeu? Para vocês formarem a sua tabelinha, né? Que é a doença dos órgãos, doença das vísceras, síndrome entre primos, doença crônica, doença entre os irmãos gêmeos. Agora a gente vai pegar alguns pontos especiais, tá? Pessoal, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma pausa para vocês tomarem um café, tá? Então é 9h17. Nós voltamos 9h30, tá? Então tá bom. Todo mundo voltou mesmo? Marli, Maria, Lídia, Rosana, Thaís, Tamires, Daiane, Kátia, Carolina. Olá, hein? Vamos lá. Onde fica o ID19? Você vai abaixar o braço, você vai ver no final da dobra do ombro do cotovelo, no fim da axila, tá? Você vai encontrar a dobra da axila, tá? Então, terminou a dobra da axila, você vai colocar uma polegada, um dedão para cima, fica o ID9, tá? Você vai agulhar 90 graus, 1 polegada. Ele remove a obstrução do canal, síndrome de Bi, tá? Dor no ombro, escápula, antebraço, bursite no ombro, dor no braço, zumbido, surdez, braquialgia. Essa é para bursite, a gente aprendeu como se fala levantando o braço, né? Esse é na parte de trás do ombro, entendeu? Atrás do ombro, dor na parte de trás. Não consegue passar a mão ao trás da orelha, essa pessoa, entendeu? Por causa da dor. Então, esse é um dos pontos para colocar no ombro quando tem esse tipo de dor, tá? ID16. Tá. ID16, você vai encontrar o pulmo de Adão na garganta, ele fica 3,5 polegadas para o lado. Cuidado para você não furar a veia, tá? Então você vai usar 15 a 45 graus, dependendo do tamanho do pescoço, meia polegada para baixo, tá? Então, ele subjuga a rebelião do energia, extingue o vento interior, acalma a mente, beneficia o ouvido. Mas isso pelas ações literárias. Indicações literárias, você vai sedação do calor, face, vermelhidão, dor na bochecha, bruxismo, dor de cabeça, perda de voz por AVC, comportamento maníaco, surdez, tinido, dor de ouvido, dor e rigidez na nuca, costa e ombro, torcicolo, bronquite, asma. Indicação experiência, tiroide junto com o E9, certo?
mas tem que tomar cuidado do E9 por causa do nervo vago. Ele controla a batida do coração. E o IG18, né? Tá? Então, o IG18 e o IG16, o ID16, vocês vão usar, como se fala, para estar fazendo, e junto com o E9, para estar para todo tipo de problema de tiroide no pescoço, ela está inchando esse negócio. Tá? Lembrando, tem que ler direito a matéria para estar fazendo esses pontos. Como assim? Vou usar de 15 a 45 graus, dependendo do tamanho do pescoço da pessoa, e meia polegada, tá? E D18? Então tá. E D18, vocês vão pegar, por exemplo, vai estar no final do olho, na lateral do olho, tá? Pegando pela pálpebra, você vai descendo até a bochecha. Quando chegou a bochecha, em cima da bochecha, vocês vão apertar, até, vai doer, tá? É um ponto. O ID18, 90 graus, uma polegada. Ele expele vento, clareia o calor. Ações e indicações literárias, trigeminalgia, dor de dente, paralisia facial, desvio do olho da boca, paralisia facial, sinusite, dor de dente, nefralgia de trigêmeos, abscesso no lábio, face vermelha e tique nervoso. Indicações experiência, enxaqueca no trigêmeos, maxilar superior e olho. Mas daí você vai usar para o E6, que é o inferior, e tem outros pontos que vocês, durante o E6, E7, né? O inferior é o E6, do meio é E7, tá? Para estar ajudando, tá? Esse é outro ponto para estar ajudando na parte do trigêmeos, entendeu? Principalmente com enxaqueca. Agora, o item 19 é um dos pontos, como se fala, para audição, né? Na frente do ouvido, logo atrás da junta mandibular, né? Então ele fica, como se fala, na frente da pequena cartilagem da orelha, tá? Vocês vão ver isso na aula prática, fica mais fácil do que no mapinha para vocês localizarem. Ou vocês olharam também, como se fala, no Atlas, ele é mais fácil de ver também lá no Atlas, porque a foto é maior. 90 graus, uma polegada. Ele beneficia o ouvido, nações literárias, indicações literárias, zumbido, surdez, otite, voz rouca, afasia, tinido, perda de audição, secreção e dor, coceira no ouvido, otite, vertigem, ATM, tontura. Indicações por experiência, problema do ouvido, surdez, zumbido, infecção do ouvido médio, todo tipo de problema do ouvido, é o ID19, mais os outros 2 pontos, que formam 3 pontinhos aqui no ouvido, né? Que é para todo tipo de problema de ouvido, tá? Agora a parte prática, né? E depois, como se fala, eu vou passar o vídeo da parte prática e também como se fala como chama? O testezinho para vocês fazerem, só um segundinho só. Mas vocês têm alguma dúvida referente a isso, pessoal? Os pontos a gente já aprendeu, né, professor? Eu tenho muita dúvida de como colocar a agulha, mas a gente vai vendo e na aula prática é que a gente vai treinar de verdade, né? Não, você vai praticar em casa, né? Mas eu estou mostrando todas as aulas, eu mostro para vocês como bate a agulha direitinho no vídeo lá, no vídeo prático. Vocês têm que praticar em casa, em vocês, na perna, para vocês verem como que é, entendeu? Entendi, obrigada. Mas assim, na aula presencial, vocês vão tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, entendeu? Mas vocês têm que praticar. Só um segundinho só. Ô, professor, sou eu, a Tá. Kátia. Oi, Kátia, tudo bom? Ô, professor, é o seguinte, você está falando para a gente praticar em casa agulha. Só que é o seguinte, eu tô com medo de fazer porque eu nunca vi isso como faz a primeira vez. Para mim poder aprender, eu tenho que ver a pessoa fazer para depois eu estar fazendo. É isso que eu pedi para o senhor na outra aula, referente a isso. Porque como que eu vou praticar uma coisa se eu nunca fiz em ninguém? Não é estudar no corpo de uma pessoa se a gente pega um ponto errado.
Então, é por isso que eu queria ter uma aula prática para depois estar fazendo essas aulas. Eu estou sentindo esse tipo de falta, porque eu estou com medo de fazer em uma pessoa e pegar um ponto errado. Não é fácil a gente pegar e falar aqui no vídeo, mostra como que é, mas na real, na verdade mesmo, é completamente diferente. Eu fui tentar fazer, mas eu parei, porque eu vi que eu estava pegando algum ponto errado. Eu gosto de ver primeiro para estudar realmente, fazer uma coisa certa, concreta. A gente tem que ver a pessoa fazer, a gente tem que estar do lado do professor, tá vendo aonde está colocando corretamente. É assim que eu consigo aprender, professor. Só falar aqui pelo vídeo, o senhor mostrando pelo vídeo como faz é uma coisa, agora na prática é outra. Eu estou sentindo esse tipo de falta, entendeu? Eu estou sentindo muito essa dificuldade para poder até aprender melhor como que é a teoria na prática. Não, tudo bem. Voltando, como se as coisas vão ter a prática, entendeu? Eu sei que é coisa eu sei que é problema da pandemia, a gente está com dificuldade. Eu sei que é difícil da gente estar se comunicando todo mundo, mas só que a gente também tem que entender um outro lado de uma outra coisa, que uma teoria é teoria, e a prática é outra. Só que para juntar, fazendo pelo vídeo, o senhor mostrando como faz, é uma coisa. Eu estou completamente perdida nisso. Eu estou completamente sentindo muito essa dificuldade para poder acabar de aprender na teoria. Entendeu? Tá difícil da gente estar aprendendo a estudar, pegar um livro, ler, estudar, é uma coisa. Agora, ser na prática, professor, é completamente outra. Eu sei que é difícil agora na pandemia, esse tipo de coisa, estar cobrando isso da gente para depois fazer. Mas eu não tenho possibilidade de você formar um grupo de 3 pessoas em um domingo e explicar para a gente como faz uma aula, você dando explicação na prática. Eu tenho certeza que todo mundo vai entender, até eu vou entender, mas a gente tem que ver como você faz. Como pega a pessoa realmente, a pele da pessoa para colocar. Tem várias formas de técnica, não é só a explicação. Desculpa se eu estou falando alguma coisa de errado, mas eu estou sentindo esse tipo de dificuldade. Só para você ter uma ideia, eu fui num rapaz que faz compultura para mim saber como ele faz para pegar. A pele da pessoa é completamente diferente do que o senhor faz aqui. Eu tô perdida. Sinceramente, eu tô perdida. Não, estudem as matérias. Quando tiver aula prática, por exemplo, vocês vão vir e vão fazer. Quem quiser, por exemplo, praticar em casa, se você não tem segurança, você não faz. Mas os outros que quiserem fazer, por exemplo, praticar em casa, podem praticar, porque vão adiantar, como se fala, conhecimentos seus para quando chegar na aula prática, você ter, como se fala, a forma direitinho para vocês estarem fazendo. O ponto, como se fala, como eu expliquei desde a primeira aula, o ponto, a gente mostra o ponto como está sendo colocado, certo? Desde a angulação, desde a forma de estar colocando. Claro, vocês nunca praticaram ainda esse negócio, não tem problema. Quem tiver, como se fala, aquilo que eu falei, vocês pegarem uma agulha de 0,5 polegada e fazerem na perna de vocês para vocês aprenderem, não tem problema nenhum, não vai machucar. Você está entendendo? Então, a gente vai, e toda aula, quando a gente vai fazer, ó, aperta bem o mandril, bate, não sei o que, a gente mostra direitinho. Mas se você está sentindo essa dificuldade, não tem problema nenhum. A gente vai, como se fala, assim que estiver liberado, nós vamos estar remarcando as aulas práticas para vocês estarem fazendo, tá? Então, a gente segue o plano diretor, como se fala aí, as orientações da faculdade para estar fazendo um curso. Então, a gente vai estar fazendo, não se preocupe, vocês vão ter a aula prática, sim, com certeza, entendeu? Mas isso não exime de vocês aprenderem, vocês estudarem a matéria já passada, tá? Claro, não tenho confiança de fazer esse negócio, não tem problema, mas a matéria em si, vocês têm que saber. Você está entendendo? Então a gente vai passar para vocês. Não se preocupem que todos vão fazer a parte prática, tá? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Achei. Pegou todo mundo desprevenido da pandemia. A gente não tinha isso. A partir da terceira aula era extremamente prática o nosso curso. Mas, entendeu? A gente teve que se adaptar.
Deixa eu ver aqui. Estou passando aqui, como se fala, formulário para vocês, tá? Ele no final ele vai mostrar as respostas direitinho, tá? A resposta, como se fala, que estavam erradas e também o quanto foi. Mas eu vou copiar aqui para vocês. Eu vou achar aqui os vídeos e passar para vocês. O canal, como se fala, do vídeo anterior, vocês já têm? Deixa eu só ver aqui direitinho. Podem já iniciar, enquanto isso eu já passo, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa da matéria, me chama aqui e me fala, tá?